Como você foi atleta, quero saber de você. O treinador chega para um volante, vou pegar o Wallace aqui então, já que há uma semana atrás o Grice deu a informação de que o Wallace vem treinando como zagueiro. O Diniz fez isso com Felipe Melo, com o André, com o Thiago Santos. Felipe Melo não foi ele não, né? Ele usou no Fluminense. Ele já tinha... Mas com o Felipe Melo foi no Palmeiras. Mas ele usou os volantes. Então, Felipe Melo, Thiago Santos, André. E aí, Martinelli. É verdade. E aí ele chega... Vamos colocar aqui que ele chega para o Wallace e fala assim, vou precisar de você na parte ali mais atrás, acho que você tem força, acho que você tem... Lateral esquerdo, que era lateral esquerdo no São Paulo, hoje é zagueiro. Do Vasco? O Léo Pelé. O Léo Pelé. Que era Léo Pelé, que agora já tiraram o Pelé. Tirou o Pelé? Agora é só Léo. Sabia não. E aí Mas responsa, né? Carregar isso. Responsa, tem que tirar mesmo. Mas o dele, todo mundo sabe que é pela fisionomia, né? Ninguém está associando o futebol dele com o do Pelé. Parece mais. Mas aí você foi atleta. O treinador, é comum primeiro o treinador chegar e falar, conto com você ali. E o jogador gosta ou não gosta? São dois casos. Pontualmente, uma partida específica, durante um jogo, os jogadores não importam com isso, não tem problema. Pontualmente você vai ser improvisado ali para ajudar. Agora você virar um zagueiro, eu não gosto da ideia, CJ. Porque ele, quando ele entrar em campo, ele vai ser cobrado como um zagueiro. Se ele for bem, ou se ele for mal principalmente, ninguém vai... o Wallace está improvisado. No primeiro jogo sim, a partir do segundo já as pessoas esquecem. E como a gente fala de adaptação, às vezes o jogador demora muitos meses ou anos para se adaptar a uma função, e o cara jogando de zagueiro pode ser que o rendimento dele vai cair muito. Eu acho isso um grande problema. Mas aí vai muito do treinador de bancar o jogador também. Eu vou te colocar, mesmo que você vá mal, que é muito difícil, mesmo que você vá mal 1, 2, 3 jogos, eu vou te manter na posição, que é raro, que é o famoso bala-joguinha. Eu te coloco numa posição que não é sua, te prometo um monte de coisa e quando você joga 1, 2, 3 jogos mal, o cara te tira. Mas eu penso às vezes até pelo contrário. Eu também. Eu ia falar porque agora. Você expõe mais o cara se você continuar, né? Eu acho que porque é um trabalho meio de convencimento, eu acho. A princípio, eu imagino que a grande maioria dos jogadores, de fato, deve olhar e falar, não tô afim, não. Porque, você está acostumado a vida inteira. O Wallace já tem 10, 12 anos de profissão. E aí, de repente, você quer mudar completamente a função. A princípio, eu imagino, a gente está falando do Wallace, mas acho que serve para quase todos. Eu acho que, a princípio, você olha e fala, não sei se vai dar certo e tudo. Vai causar uma dúvida no cara. É um processo de convencimento que passa pelo desempenho. Do cara começar a jogar bem e o técnico falar, tá vendo? Olha como é que tá funcionando. Se você ficar mais tempo aqui, você vai melhorar e tudo. A tendência é que o tempo melhore. Agora, eu acho que se vai mal um jogo, vai mal o outro, talvez é melhor você falar assim, então vamos voltar para sua posição, porque vai te expor. Eu acho que mas enfim. E aí você tem o outro lado da moeda, Rafa. Hoje, por exemplo, vou pegar do outro lado, do Atlético, você já escala o Batalha como zagueiro. Você já se acostumou e viu boas partidas do Batalha como zagueiro. O Wallace não era uma unanimidade e não estava bem como volante. Vai que com esse recuo do Diniz, com esse esquema do Diniz, coloca o Wallace lá e ele começa a render. Até a paciência com o torcedor vai falar, opa, achou o cara aí, hein? Claro que tem possibilidades dele ir bem. O cara jogou em alto nível, ele consegue se adaptar, é um jogador inteligente, é um jogador posicional. O zagueiro é muito mais posicional do que o volante. O volante às vezes tem que sair numa perseguição, tem que sair do seu espaço. O zagueiro é muito mais uma leitura de jogo. Pode dar certo, mas eu acho que é expor ele mais de zagueiro do que de volante. Ele já não está bem na posição dele. Ele pode dar certo, zagueiro pode. Um exemplo, o Wallace, eu não acho o Wallace rápido. O Zé Ivaldo, por exemplo, é muito mais rápido que o Wallace. E muitas vezes o time do Diniz pressiona o adversário, joga no campo ofensivo, os zagueiros estão em cima da linha. Ele vai ter que apostar corrida hoje, por exemplo, contra o Biel, contra o Ademir, se entrarem em campo, que são jogadores muito rápidos. Ele pode ser muito mais exposto por causa disso. Não estou falando que não vai dar certo, mas eu não gosto de improvisação. Se eu fosse o Wallace, eu estaria pé da vida. Sério? Completamente. Pô, a chance de você Meu irmão, eu jogar, saí da Europa pra vir pra cá, pra ter um dos maiores salários do clube, jogando como volante. Ele foi contratado como volante. Mas não tava jogando, não tava rendendo. Mas calma, todo mundo sabia que ele ia ter um período de adaptação, CJ. A torcida, inclusive, sabe disso. A torcida sabe que o Wallace era para, entre aspas, o período de adaptação não pode ser na zaga? Cara, eu acho o futebol... CJ, eu
Eu, Leandro Cabido, ficaria pé da vida. O futebol proporciona momentos. Só o futebol tem Não, um cara que tudo estava bem. ruim, mal, vaiado, questionado. Aí ele entra na zaga e Mas isso pode acontecer, mas a lógica, você não está bem naquela função que você fez durante 15 anos, sua carreira contando base profissional. Você não está conseguindo ir bem na sua posição e você vai ser deslocado para uma posição que você nunca jogou. Isso é probabilidade. A probabilidade dele, na posição que ele exerceu durante 15 anos, ele melhorar é muito maior. não sei, Rafa. Nós tivemos vários exemplos. Mas mais de lateral que virou meia. Mas a gente só vê os positivos. Quantos foram tentados, Exatamente. improvisados e foram mal? Mas aí eu tô Exatamente, pegando um monte. nível alto mesmo. Então, por exemplo, Gilberto Silva, que é um jogador inteligente. Foi recuado para zaga. Mas em qual Mas período aí- da carreira dele? exatamente, Em qual período exatamente. da carreira dele, CJ? Mas- Quando ele jogava no Arsenal, pau quebrando, ele era o camisa assim que acabou, meu Mas irmão. tá em altíssimo nível, o Wallace? Gente, mas o Wallace, ele veio pra jogar em altíssimo nível no futebol E a brasileiro. idade, Aí tudo vira mais. uma coisa, conseguir é outra. Pô, mas tem que ser... Bom, não seria o que eu faria.